Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por esses louvores maravilhosos, mas chegamos ao momento mais especial, que é o momento da palavra de Deus. Palavra de Deus essa que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 19 e número 20. O que ouvindo Sambalate o Eronita e Tobias o servo Amonita e Gesem o Arábio zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Israel. Queridos e amados em Cristo Jesus, nós temos um texto da palavra de Deus que narra um acontecimento no ministério de um grande homem de Deus por nome de Neemias. E Neemias tinha ministério? Tinha. Neemias é uma simbologia do ministério da reforma espiritual. Neemias, ao receber notícias trazidas do seu irmão Anani acerca da cidade de Jerusalém, ficou chocado, ficou abismado, ficou triste, chegando a entrar em pranto, de choro, pelo estado em que a cidade se encontrava. Jerusalém, que significa reino de Salém, reino de paz, estava destruída. Os seus muros, as suas muralhas, que eram símbolo da grandeza do povo israelita, com suas portas de bronze, totalmente em frangalhos. Destruída, suas portas queimadas, o templo saqueado. O povo passava por necessidade. O povo de Jerusalém sofria. E quando Neemias ouve essa notícia, ele começa a chorar e a se lamentar por aquela situação em que se encontrava a sua terra natal. Neemias, ele estava em uma posição privilegiada na corte da Pérsia. Havia-se passado o tempo dos babilônicos. Os babilônicos agora foram conquistados pelo Império Medo-Persa. E agora Neemias está na corte, servindo como copeiro real do rei. E em uma das suas funções era experimentar todo o alimento que o rei ia comer. Tudo que o rei ia comer ou beber, se fosse água, vinho ou qualquer tipo de comida, primeiro passava pela prova de Neemias, para que ninguém conseguisse envenenar o rei. Era uma posição privilegiada, mas ao mesmo tempo muito perigosa. Isso requereu de Neemias uma vida de oração, de jejum e de santidade ao Deus de seus pais. E por ter essa posição privilegiada, foi dado a Neemias a função de vir a Jerusalém e reconstruir os muros
da cidade. Queridos, eu quero falar para você nessa tarde, que está construindo ou reconstruindo, seja material ou sua vida espiritual. Não importa que você tenha se afastado, agora retornou, está reconstruindo os muros, está reconstruindo a sua vida espiritual. Mas, nessa tarde, eu quero te orientar, eu quero te avisar do perigo de 3 demônios que se levantam para tentar destruir a reconstrução dos teus muros, para tentar parar o avanço de Deus na tua vida. Por que era importante reconstruir os muros? Porque sem os muros a cidade estaria vulnerável aos ataques dos inimigos. Sem os muros não havia separação dos inimigos. Com os muros caídos, Jerusalém estava exposta. Amados, precisamos urgentemente reconstruir os nossos muros. Reconstruir a nossa vida, pautando-a na santidade, na devoção, no temor e na palavra de Deus. Mas quando estamos prontos a fazer isso, logo se levantam os Sambalate, os Tobias e os Gesem. Primeiro vamos saber quem era esse Sambalate. Sambalate era o governador de Samaria. É chamado de o Eronita. Ele era proveniente de Bet-Heron. Este lugar ficava aproximadamente 29 quilômetros de Jerusalém. E a informação que se tem na Bíblia é que esse Sambalate, não sendo israelita, casou a sua filha com o neto de um sumo sacerdote. Aí você já vê uma quebra de aliança, porque uma mulher judia de maneira nenhuma se casaria, ou um homem judeu se casaria, deveria se casar com um estrangeiro, sendo que Esdras já havia determinado ao povo que dispensasse todo e qualquer envolvimento que não fosse no povo de Deus. Então esse camarada, ele não era israelita e tinha quebrado a aliança sacerdotal. Quem era Tobias? Esse Tobias era judeu. Mas apesar de judeu, ele tinha o título de oficial amonita, porque ele governava as terras de Amon. Agora nós vamos saber quem era Gesem. É importante saber isso. Gesem era designado como árabe. Isso significa que ele era chefe árabe que dominava o sul de Judá. Eram 3 homens de posição. Eram 3 homens importantes que se levantaram para parar a obra de Deus. Eita, eu quero falar para você que é pastor de igreja. Depois eu falo pro crente normal, natural. Você que tem um chamado de Deus para a obra de Deus. Eu sei que tem muita gente aí que tem escarnecido do evangelho, que tem escandalizado o evangelho, pedindo somas exorbitantes de dinheiro, mas você está aí fazendo a coisa de maneira séria, de maneira objetiva, clara, de maneira decente, mas se levantou um Sambalate para tentar te parar. Preste atenção que Deus vai falar para você nessa tarde. E você, meu amado irmão,
você que está caminhando de caminho ao trono, de caminho ao céu. Não pense que você vai deixar de ser atacado por esses inimigos. A primeira coisa que esses inimigos vão fazer, esse Sambalate, esse Tobia e esse tal de Gesé, é zombar de você. Talvez você não cante bonito como muitas pessoas. Talvez você não pregue como muitos pregam. Mas você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Você foi chamado por Deus. Deus depositou em você uma obra, um trabalho para ser edificado. Se não for na igreja, é na sua casa, é na sua família, é no seu trabalho. Mas não pense você que você foi simplesmente chamado para morar no céu. Deus tem uma obra para ser feita através de você. E é por isso que estão zombando de você aí na igreja que você congrega. É por isso que estão zombando de você no seu trabalho. É por isso que estão zombando de você. Outro dia eu fui para o comércio. Apareceu um rapaz alterado. E ele me difamou. Ele tentou me humilhar. E eu me segurei. Glória a Deus. Chegou a chamar de crente isso, crente aquilo. Palavras de baixo calão que eu não vou estar dizendo aqui. E eu, meu Deus, eu fiquei assim, contrariado, meu Deus. E depois o Espírito Santo falou, meu coração, saia daí e vá para casa. Vá para casa, porque essa zombaria aí é Sambalate, por causa daquele trabalho que você está fazendo naquela rádio. O texto diz: e sucedendo que ouvindo Sambalate que edificamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Tem gente, irmão, que tem ódio. Tem gente que tem verdadeiro pavor quando você louva, quando você canta, quando você é abençoado, quando você prospera. E não se admire, esse povo aqui estava dentro de Israel, não estava fora de Israel não, irmão. A primeira coisa que esses três vão tentar fazer é zombar de você, para que você pare, para que você fique com raiva, para que você fique insatisfeito e saia. Deixe de reconstruir, deixe de edificar aquilo que Deus colocou na sua mão. Escute o que eu estou lhe dizendo, não ouça essa zombaria. Deixe esse camarada falar, porque quem muito fala um dia para. Ele não vai ficar latindo direto não, irmão. Fica na paz, fica no teu lugar, faz a obra de Deus, esquece essa zombaria, irmão. Deus está falando a alguém nessa tarde. Você até disse que não ia mais para a igreja, não ia mais cantar, não ia mais louvar, porque zombaram de você, porque disseram que você não sabe cantar, não sabe o tom certo, é desafinado. Esqueça esse negócio e vá e cante, e louve e adore, porque esta obra Deus colocou foi na tua mão. A segunda coisa que eles tentaram para parar Neemias foi o medo. A primeira coisa que eles vão tentar é colocar em você o desânimo. A zombaria, desculpe. A zombaria. Vão zombar de você. Para que você pare, para que você estacione, para que você não mais vá fazer, se atribule. Porque o diabo quer ver você com raiva, atribulado, não fazendo a obra de Deus. Mas em nome de Jesus, nessa tarde, Deus continua a dizer para você: não fique contrariado com essas zombarias. Zombaram de Jesus também. Continue no lugar que Deus te colocou. A segunda coisa que esses demônios vão levantar contra você é o medo. O texto diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinou a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobia e os arábios e os amonitas, adonitas, que tanto ia crescendo a separação dos muros de Jerusalém, e que já as volturas se começaram a tampar, iraram-se de sobremodo, ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém, para se desviar do seu intento.
Olha aí, irmão. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Amado, tem gente que chega para você e para tentar te parar, coloca medo no teu coração. Medo. Não, não faça isso não, não vai dar certo não. Não vai dar certo não. Olha, isso aí se você fizer, você não vai conseguir pregar, você não vai conseguir cantar. Aí você fica ansioso, fica com medo de errar. Irmão, isso é coisa do diabo, isso é coisa do Satanás para tentar parar o teu ministério. Nessa tarde Deus está dizendo, quando vier este demônio, repreenda em nome de Jesus. Clame o sangue de Jesus, irmão. Porém, nós oramos ao Senhor nosso Deus e pusemos guarda. Você sabe o que quer dizer isso aí? Ficar vigiante, em alerta. Deus tem uma obra para ser feita através das suas mãos, através dos seus lábios, através de você, meu querido. E esse Sambalate, esse Tobia do inferno, está tentando colocar na sua mente que você vai parar, que você não vai conseguir. Eu quero te dizer nessa tarde, não pare, não fique com medo. O medo não é de Deus. A terceira coisa que esses inimigos vão levantar para tentar te parar, irmão, é o desânimo. Esse desânimo, irmão, para qualquer um, viu? Eu já vi gente desistir de campo. Eu já vi gente entregar a igreja. Eu já vi gente deixar até de ser crente, irmão, porque veio o desânimo. Quando Sambalate soube que estávamos construindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus na presença dos seus compatriotas e poderosos de Samaria, dizendo: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção, aqueles montes e entulho de pedras queimadas? Tem gente que quer te desanimar, irmão, porque no passado você teve seus muros destruídos. Tem gente que quer desanimar apontando os teus erros, apontando as tuas falhas, dizendo que você não é merecedor, que você não pode. Pode sim, não só pode como vai fazer, Satanás. Sai da frente, porque Deus está com meu irmão nessa tarde. A parábola do filho pródigo diz que Deus colocou roupas novas e anel no dedo. Deus para você te deu mais do que isso, te deu roupa nova, anel no dedo, um microfone, uma Bíblia para tu pregar o evangelho. Você não vai ficar desanimado não, em nome de Jesus nessa tarde. Levante a sua cabeça, homem de Deus, mulher de Deus, vaso de Deus na terra. Deus te chamou, foi para você parar a investida do diabo aonde você está. Você foi chamado por Deus para pregar o evangelho, para salvar almas, para tirar as almas das mãos do inimigo e levá-las para o reino dos céus. Então nessa tarde, em nome de Jesus, não deixe o desânimo entrar no teu coração. Ah, eu estou com problema financeiro, e quem não tem? Ah, eu estou com problema na família, e quem não tem? Não é isso que vai te parar. O que vai te parar é se você deixar o desânimo entrar no seu coração. Então nessa tarde, em nome de Jesus, coloque o que Deus disse a Josué: anima-te, esforça-te e tem bom ânimo. A terceira coisa que vão levantar contra você, desculpem, é calúnia. Eita, eu falei outro dia sobre isso. Diz assim: então na quinta vez chamou Sambalate, um dos homens de confiança, com a mesma mensagem que ele tinha na mão, uma carta aberta escrito dizendo: entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e por isso estão reconstruindo o muro. Olha aí, irmão, o rei havia dado carta de liberdade a Neemias para reconstruir a cidade. Esse infeliz aqui, esse filho do cão, se levanta dizendo uma calúnia de que Neemias queria, irmãos,
era fazer uma revolta contra o rei da Pérsia, contra o rei do Médio e dos persas. Vejam como esses camaradas são terríveis. Nem faz e nem deixa os outros fazer. Nem se levanta para fazer, para mudar, para reconstruir, para fazer prosperar. Mas quando vê alguém se levantando, ele faz logo uma calúnia que é para ver se para. Não vai parar não, Satanás. Porque Deus é conosco nessa tarde. A última investida de Sambalate, Tobias e Gesem é o que tem derrubado muitos. E o que é? Falsa profecia. Neemias foi à casa de Semaias. Esse camarada, ele tinha o dom da profecia. E ele profetiza para Neemias que Neemias, antes de reconstruir, deve procurar abrigo no templo e ir lá adorar. Só que Neemias, irmãos, ele conhecia a lei. Neemias, ele conhecia como é que Deus trabalha, como é que as coisas acontecem. E ele sabia que para entrar no templo, irmãos, só se fosse sacerdote. E mesmo assim tinha que estar purificado, senão o cabo entrava e voltava só a corda queimada. Como é que Neemias, irmão, ia acreditar numa profecia dessa? Irmão, tem muita gente acreditando aí em profecia do diabo, irmão. Levantado para tirar você do caminho. Eu conheço pessoas que hoje estão com a vida destruída, com a vida em frangalhos, ministério capenga. Sabe por quê? Porque acreditaram, irmão. O cabo chega para você e diz, você, eis que tem uma porta aberta, que tem isso, que tem aquilo. Muitas vezes é o diabo falando para tentar tirar você da reconstrução de onde você está. Em nome de Jesus, nessa tarde, não creia em qualquer profecia, irmão. A principal profecia está aí, irmão. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Mas tem gente que, acreditando em profecia, irmão, fica parado entre quatro paredes, irmão. Acreditando que está fazendo a obra de Deus, enquanto as almas estão aí perdidas no mundo, esperando que você se levante. Essa profecia foi do diabo, rapaz. Se levante nessa tarde, Deus quer te usar. Não caia na profecia de Sambalate. Meus queridos e meus amados, precisamos tomar cuidado com tudo que temos visto, que temos observado no nosso meio cristão. Que Deus em Cristo os abençoe, mas eu precisava falar esta palavra nessa tarde para você, meu pai. Homem de Deus, mulher de Deus, porque Deus tem um negócio contigo. Você foi chamado para reconstruir muros, vidas, pessoas. Não se perca com as investidas de Sambalate, Tobias e Gesem. Que Deus em Cristo os abençoe.